Olá, eu sou Marco Sanches, bem-vinda, bem-vindo a mais um Chamado da Paz. O objetivo desse trabalho é te ajudar a encontrar e atender ao chamado da paz, a conquistar o estado de felicidade. No decorrer destes vídeos, estamos construindo um ponto de vista conceitual que nem sempre é tradicional. Por isso, o importante é que você assista aos vídeos na sequência, assim facilita você entender o caminho que estamos trilhando para chegarmos a esse estado de paz. Ok? E o que nós veremos hoje? Hoje nós veremos como começa e onde e quando começa os nossos conflitos internos. E o que nós já vimos aqui? Nós vimos que sofrimento e conflito são ausência de felicidade e paz. E eles são gerados por não aceitação, pela não aceitação. E a primeira causa da dificuldade da aceitação é o autodesconhecimento. É a nossa defesa da identidade ideal. Tá? Muitas vezes o grande sofrimento. Então, por isso, nós estamos investigando onde e como começa esta personalidade, para descobrir quem somos e quem não somos. E nós vimos que, aos 6 meses de idade, um fenômeno biológico acelera uma área chamada área de associação de orientação e nós começamos a ter a sensação da separatividade, tá? Que é a primeira depressão humana, o vazio existencial. Ok? E agora nós vamos falar sobre a consequência disso, que é a geração do self psicológico. Como começa e o que é o self psicológico. Então vamos lá. Então, nós vimos no vídeo passado que a criança cria a primeira máscara dela quando ela percebe que o choro dela resulta no colo da mamãe. E aí ela passa a chorar para conseguir o colo da mamãe. Ou seja, ela cria uma máscara para um determinado objetivo. E com o passar do tempo, a mãe percebe que isso é máscara, que isso é fingimento, e ela passa a não atender isso. Mas, com o decorrer do tempo, ele vai tendo dores e aí ele chora com grito. Quando ele chora com grito, ele vê o pronto atendimento da mãe. E ele fala, opa, choro com grito dá o melhor resultado. E então ele cria a segunda máscara, que é choro com grito. E depois a mamãe percebe que aquele choro, grito também é falso. E passa a não atender mais. Aí até que ele vai desenvolver uma máscara que é o choro soluço, né? O choro soluço é irresistível, né? Eu tenho uma mãe que resista a esse choro soluço, então ele vai usar. E ele percebe que nem sempre a máscara do choro é a melhor estratégia. Às vezes ele percebe que o humor da mamãe vai melhor com uma risadinha do que com um choro. Então ele vai criando risadas, ele vai criando várias personalidades para ter o maior sucesso possível. Mas ele não quer só o colo da mamãe, ele quer o colo do papai. Mas para ter o colo do papai, ele vai ter que dar risada, dar gargalhada, né? Então ele vai também criar as suas personalidades, suas máscaras, suas personas para conseguir a atenção do papai e assim sucessivamente com todas as pessoas ao seu redor. Então cada objetivo que ele percebe, que ele deseja, né? Ele vai criar uma máscara exclusiva para aquilo e ele vai sofisticando esta técnica, unindo e colocando as máscaras numa determinada sequência que chamaremos de personalidade.
Então, para cada objetivo ele vai criar uma personalidade e, se necessário, ele vai criar novas máscaras. Então, nós, a cada objetivo que temos na vida, continuamos criando máscaras e personalidades para facilitar e atingir esses objetivos. E nós queremos o quê? Nós queremos o conforto, o prazer, a satisfação e a paz. E queremos garantir nossa segurança e nosso prazer. E isso nos leva aos objetivos. Cada objetivo nosso nos leva a uma nova personalidade, com novas personas, se necessário. Então vamos criando uma multidão interna, né? Então nós vamos aperfeiçoando e sofisticando estas personalidades, melhorando nossa cognição, nossa capacidade de convencimento, nossa capacidade de seduzir, nossa capacidade de argumentar ou de agredir às vezes, né? Então, a gente vai desenvolver qualquer tipo de personalidade que nos ajude a ter o poder e o controle para chegarmos aos nossos objetivos. Então, nós vamos criando tantas personalidades dentro de nós que nós criamos personalidades antagônicas. Às vezes, para um objetivo, você tem uma tipo de personalidade. E para outro objetivo, você tem uma personalidade oposta, antagônica àquela. E em alguns determinados momentos, elas vão colidir e conflitar. Quando nós vamos participar de um evento, de uma reunião, de um encontro, a gente faz internamente um duelo cênico, né? Onde os personagens participam de um laboratório, de um ensaio, né? Desta próxima atuação que nós vamos ter neste encontro. Tá? Então nós vamos fazer a seleção do elenco, nós vamos fazer o roteiro que vamos participar deste encontro, nós vamos eleger os protagonistas, né? Então ele pode ser o romântico, né? Aquele que se ajoelha e entrega flores, pode ser aquele agressivo que vai colocar o dedo, eu vou colocar o dedo no nariz dele, ele vai ver, pode ser o intelectual, né? Então eu vou mostrar que eu tenho conhecimento e vou tirar isso de classe. E nós vamos até eleger uma troca de personagens. Ah, não, eu vou chegar com uma cara de quem não quer nada, depois eu vou colocar o dedo no nariz dele, depois então aí eu vou seduzi-lo de uma forma assim, de seduzi-la de uma forma assado, né? Eu vou convencê-lo disso ou daquilo, né? Então nós vamos elaborando também a troca e as deixas dos personagens internamente, né? E a velocidade que nós trocamos esses personagens é tão grande que nós temos a sensação de um monólogo que nós estamos fazendo internamente. Mas se a gente prestar atenção, nós vamos ver vários personagens totalmente diferentes um do outro, né? Cheios de mocinhos e bandidos, né? E vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa encontre na rua uma mulher batendo em seu filho, né? Gritando e batendo em seu filho. E aí, que tipo de diálogo pode acontecer internamente? Então surge o primeiro personagem, né, que é o agressivo, que vai dizer assim: esta mãe deveria levar uma surra, como já se viu gritar e pior ainda bater numa criança. E aí vem um outro personagem contrapondo este, dizendo: poxa, mas pensa bem, se a gente bater nessa mãe, nós estamos nos comparando a ela. Como assim? É muito diferente você bater numa mulher que não tem coração do que você bater numa criança indefesa. Aí essa outra personalidade compassiva vai dizer: mas o princípio é o mesmo. Você está querendo bater nesta mulher para educá-la do mesmo jeito que ela está batendo no filho para educá-lo. Agora você vai defender esta imoral? Aí vem o delator.
vamos denunciar para a polícia. E na sequência vem o covarde dizer, não, pelo amor de Deus, não vamos nos envolver com a polícia. Ai, que dor de cabeça, a gente vai perder nossa hora, a gente está em cima da hora. E isso não é nenhum problema nosso, deixa isso para lá. Bom, isso é um exemplo do que tipo de diálogos pode acontecer em nossa mente, né? Mas o que acontece é que sempre, em cada situação, sempre vai haver um personagem que vai se sobrepor e acabar atuando de verdade na realidade. E como que ocorre essa eleição? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso primeiro Tira Dúvidas. Nesses vídeos eu só vou poder responder uma pergunta de cada vez. Mas todas as perguntas eu vou responder no particular. Então, escreva aí embaixo os seus comentários e as suas perguntas que eu poderei selecioná-la no próximo vídeo. Vamos à nossa pergunta de hoje, de Maria Aparecida. Professor, você poderia me dizer por que tem certas pessoas que quando entram em nossas vidas começa a dar tudo errado? Por que isso acontece? Muito bem, Aparecida. As nossas personalidades, elas vão tomando vida própria e elas vão se formando em camadas como cebolas. E as internas, as personalidades internas vão formar a identidade oculta. E as personalidades externas, elas vão formar a identidade ideal. Às vezes, quando uma pessoa se aproxima da nossa vida, do nosso convívio, ela desperta algumas personalidades ocultas. E essas personalidades ocultas vão começar a vibrar e atrair situações. Quando você me fez essa pergunta, eu estava aqui, aí eu esbarrei e caiu algumas agulhas que eu ia descartar, caíram no chão. Eu peguei um ímã e comecei a recolher essas agulhas para não correr o risco de acidentar alguém, de machucar alguém. E aí me ocorreu uma seguinte metáfora. O ímã reclamando com as agulhas, dizendo que, poxa, agulha, eu não sei o que eu fiz para você, mas sempre que eu me aproximo de você, você me espeta e eu não fiz nada contra você. Às vezes tento passar sorrateiramente próximo de você e assim mesmo você me percebe e me espeta. Afinal, o que eu fiz contra você? Mal sabe o ímã que aquela atração vem do interior dela porque ela vibra magnetismo e ela atrai naturalmente as agulhas. E as agulhas não têm nenhuma responsabilidade com relação a isso. Então, estas pessoas que nós atraímos, elas vão despertar essas personalidades ocultas e elas é que vão atrair estas experiências negativas. É necessário ter muita coragem para mergulhar dentro de nós e levar consciência, que é esta luz que dissolve todas as nossas personalidades sombrias, ok? Uma excelente pergunta, muito obrigado. Mas antes da gente encerrar, não se esqueça, se você gostou do vídeo, dar um like, de você compartilhar esse vídeo e se você não se inscreveu, se inscreva. Assim poderemos levar estas mensagens para um número cada vez maior de pessoas, ok? Meu coração abraça seu coração. Até o próximo vídeo. Namastê!